Fala pessoal, e a Caixa Seguridade ela reportou um lucro líquido de 820 milhões no primeiro trimestre de 2023, reportando uma alta anual de mais de 47%. Será que a Caixa Seguridade ela pode se tornar uma das melhores, se não a melhor empresa do setor de seguros da nossa bolsa? E é isso que a gente vai analisar no vídeo de hoje, os resultados que foram reportados pela Caixa Seguridade. Mas antes de ir para o conteúdo desse vídeo, investidor, eu queria pedir para você se inscrever aqui no nosso canal, se você ainda não é inscrito. Já ultrapassamos aqui os 400 inscritos, então se você gosta desse conteúdo sobre finanças e investimentos, sobre bolsa de valores, considere se inscrever para nos ajudar. Para você isso não custa nada, mas para mim isso me ajuda bastante, assim o YouTube entende que esse conteúdo ele é relevante e ele passa a entregar para mais pessoas. E para começar esse vídeo, pessoal, eu trouxe aqui essa notícia da Caixa Seguridade do site Infomoney e logo em seguida a gente vai analisar o relatório que a Caixa Seguridade disponibilizou. De cara a gente já pode observar aqui que de acordo com a companhia, o crescimento e o lucro da receita bateram recordes históricos, ou seja, a gente está vendo a Caixa Seguridade reportar os melhores balanços até então. Como eu já comentei em outros vídeos, a Caixa Seguridade ela está reportando sempre recordes atrás de recordes. Então indo aqui para a notícia, pessoal, a Caixa Seguridade ela registrou um lucro líquido recorrente de 820 milhões de reais no primeiro trimestre de 2023, que representa uma alta de 47,2% em relação ao mesmo período do ano passado, em 2022. Com relação ao trimestre anterior, esse crescimento foi de quase 9% com relação ao quarto TRI de 2022 e segundo a Caixa Seguridade foi o melhor lucro trimestral histórico, ou seja, a gente está acompanhando aqui recordes atrás de recordes da Caixa Seguridade, a gente está acompanhando esses momentos históricos para a empresa depois da listagem na bolsa. Em seguida a gente pode observar aqui que as receitas operacionais da Caixa Seguridade cresceram 54,9%, alcançando 1,089 bilhão de reais, onde mais da metade dessas receitas, cerca de 56%, veio de investimentos em participações societárias, onde esse resultado foi de 613 milhões de reais aproximadamente, que representa mais de 60% de crescimento com relação ao ano anterior. Outro dado interessante aqui é que o retorno sobre o patrimônio, o ROI da Caixa Seguridade foi de 56,3% no trimestre, é um ROI absurdamente alto. E esse ROI de 56% basicamente teve um aumento de 15,1 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre de 2022, já descontando os dividendos referentes ao exercício do ano passado. E com isso a gente já pode vir aqui para o resultado, para a apresentação dos resultados do primeiro TRI de 2023 que a Caixa Seguridade reportou. De cara já podemos observar alguns destaques comerciais aqui para o primeiro TRI. E observem que a Caixa Seguridade reportou crescimento em basicamente todas as vertentes da empresa. Crescimento de 36% para seguro prestamista, quase 9% habitacional, crescimento de quase 11% para residencial. Com relação aos prêmios emitidos de seguro de vida, um crescimento de quase 15%, em consórcio mais 66%, reservas da previdência um crescimento de quase 19%. E com relação a receitas de distribuição e receitas de corretagem, um crescimento de mais 44% para a distribuição, quase 45%, e um crescimento de quase 52% em receitas de corretagem. Desempenho excelente para uma seguradora, crescimento em todas as vertentes de operação da empresa, que a gente pode observar o desempenho financeiro da Caixa Seguridade. A receita operacional da empresa foi de mais de 1 bilhão de reais, onde praticamente ela registrou um crescimento de 55% quando comparado ao primeiro TRI de 2022, e com relação ao trimestre anterior, um crescimento de praticamente 10%. No lucro líquido contábil, a Caixa Seguridade reportou 840 milhões de reais, onde 820 milhões vieram do lucro recorrente e 20 milhões aqui vieram de lucro não recorrente. Comparado ao ano anterior, ou seja, em relação ao primeiro TRI de 2022, foi um crescimento de praticamente 51%. E essa queda de menos 11% aqui, pessoal, com relação ao quarto TRI de 2022, ela pode ser explicada pelo esse lucro não recorrente que a Caixa Seguridade ela teve. O mais importante para nós investidores é observar essa parcela aqui do lucro recorrente. Vocês podem observar que trimestre a trimestre a Caixa Seguridade vem reportando lucros cada vez maiores. E além disso, a Caixa Seguridade reportou um ROI extremamente satisfatório de mais de 52% ao ano. A expectativa era um pouco maior, mas esse ROI de 52% já está bem acima da média do mercado. Com relação ao desempenho comercial dos negócios de risco da Caixa Seguridade, nos prêmios emitidos a Caixa Seguridade reportou um crescimento de mais de 16% com relação ao primeiro TRI de 2022 e um crescimento de mais 11% com relação ao quarto TRI de 2022, ou seja, em relação ao trimestre anterior. Em prêmios ganhos, mais 12% com relação ao primeiro TRI de 2022 e um crescimento bem pequeno aqui com relação ao quarto TRI de 2022.
Outro ponto interessante é o desempenho operacional dos negócios de risco da Caixa Seguridade. Observem que no quesito sinistralidade, a Caixa Seguridade ela tem reportado um decréscimo no percentual dessa sinistralidade. Isso é um ponto bem interessante e como investidor é exatamente isso que queremos ver em empresas desse setor de seguros. Lucro aumentando, eficiência aumentando, lucro operacional e sinistralidade diminuindo. E com relação à margem operacional, pessoal, crescimento de 21% aqui com relação ao primeiro TRI de 2022 e um crescimento de mais 13% aqui com relação ao trimestre anterior. Com relação ao desempenho operacional dos negócios de acumulação da Caixa Seguridade, podemos observar que com relação à previdência, as contribuições previdenciárias elas tiveram uma queda de menos 26% praticamente com relação ao primeiro TRI de 2022 e um leve aumento de 10% com relação ao trimestre anterior. Com relação às contribuições previdenciárias, observem que em todas as outras vertentes a Caixa Seguridade reportou crescimento no desempenho operacional. Na parte de capitalização, um crescimento de quase 280%, em consórcio mais 67% praticamente. Nas reservas da Previdência da Caixa Seguridade, um crescimento de 18%, reservas de capitalização mais 332% e o estoque de carta de consórcio aumentou também quase 580%. Com isso, de forma geral, analisando esse desempenho operacional dos negócios de acumulação da Caixa, considerando todos os ramos da empresa, a receita operacional ela aumentou em quase 55% com relação ao primeiro TRI de 2022 e com relação ao trimestre anterior, um crescimento de 8,4%. Com relação à margem operacional, mais 95,5% de crescimento com relação ao primeiro TRI e um leve crescimento de 3,1% com relação ao trimestre anterior. Outro ponto que eu acho interessante mostrar aqui para vocês, pessoal, é o índice de despesas administrativas. Observem que, com relação ao trimestre anterior, a Caixa Seguridade reportou uma queda de quase 10% com relação às despesas administrativas. E com relação ao primeiro TRI de 2022, quase 6% também de queda, ou seja, isso é outro ponto que nós como investidores gostamos de ver nesse tipo de empresa, quando a lucratividade aumenta, o desempenho operacional aumenta e as despesas administrativas elas reduzem trimestre após trimestre. Então, para consolidar todos esses resultados, pessoal, a gente pode observar aqui nos resultados agrupados que o resultado operacional da Caixa Seguridade aumentou em quase 60%, o resultado financeiro reportou um crescimento de mais 45%, o resultado líquido, ou seja, o lucro líquido da empresa, um crescimento de mais de 50%, quase 51% aqui no crescimento líquido, quase 70% do resultado da Caixa Seguridade veio do resultado operacional e 31% aproximadamente do resultado financeiro, ou seja, da rentabilidade das aplicações da Caixa. E além disso, com relação às despesas gerais e administrativas, observem que as despesas vêm diminuindo ano após ano, trimestre após trimestre. Isso mostra que a empresa, com o passar do tempo, ela vem se tornando mais eficiente, aumentando seus resultados, aumentando o lucro líquido e o resultado operacional e diminuindo as despesas gerais e administrativas. Indo aqui para o site do Investidor 10, que é o site que eu utilizo para fazer uma análise rápida das ações que eu possuo, a gente pode observar que a última cotação aqui da Caixa Seguridade registrada foi de R$ 9,94. A Caixa Seguridade já reporta um crescimento de mais de 45% nos últimos 12 meses, está com PL de 9,21, ou seja, de forma bem simples, você levaria 9,2 anos aproximadamente para recuperar seu dinheiro de volta. Está sendo negociado a um PVP de 2,5 vezes aproximadamente e está com dividend yield de 8,68%. Mas vale lembrar que a expectativa é que esse dividendo aqui seja de pelo menos 10% ainda esse ano. Aqui podemos observar o gráfico da cotação da Caixa Seguridade, um gráfico bem interessante e crescente. E aqui o histórico de dividendos da Caixa Seguridade. Como a Caixa Seguridade ela foi listada na Bolsa de Valores em 2021, a gente só tem o histórico desses 3 anos, mas já dá para perceber que a Caixa Seguridade, historicamente, ela anuncia dividendos no mês 11 e no mês 4, e ela paga relativamente rápido também. Então agora no mês de maio a gente recebeu esse dividendo aqui da Caixa Seguridade e a expectativa é que a gente tenha outro anúncio de dividendos aqui para o mês 11 também de 2023. Mas a gente pode observar aqui que, segundo o CFO da Caixa Seguridade, que é o chefe de operações financeiras, a Caixa Seguridade ela pretende começar a distribuir seus dividendos de forma trimestral a partir de 2024. E segundo o próprio CFO da Caixa Seguridade, a empresa pretende manter a mesma política de dividendos, pagando 90% do lucro líquido como payout. Então a perspectiva, pessoal, é que a Caixa Seguridade ela realmente se torne uma ótima pagadora de dividendos. Na minha opinião, ela já é uma boa pagadora de dividendos. Ela vem sempre reportando lucros crescentes, um desempenho operacional excepcional. E segundo os próprios diretores da Caixa Seguridade, a empresa pretende mudar a sua política de pagamento de dividendos para um pagamento trimestral. Isso é interessante porque traz mais previsibilidade para nós investidores.
Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado desse vídeo sobre a Caixa Seguridade, e se você gostou dos resultados da Caixa Seguridade, deixa um comentário aqui embaixo e me fala o que é que você está pensando, me fala se você tem ou não essa empresa no seu portfólio de ações, e se esse vídeo foi útil para você, considere se inscrever e deixar o seu like aqui nesse vídeo. Então é isso e até a próxima.